Alô pessoal, mais um Nutri-Time da Danone aqui no Easy 100 para vocês. Agora uma mesa muito dedicada à terapia nutricional efetivamente, quais são as novas mudanças, as novas tendências para a terapia nutricional dos pacientes de terapia intensiva. E a primeira tendência mais importante que vem tentando se solidarizar ao longo do tempo através de evidências científicas é que realmente nós devemos iniciar a nossa terapia nutricional precocemente, predominantemente por via enteral, porque tem uma série de vantagens, como você já sabe, de trofismo gastrointestinal, microbioma, etc. e tal, mas a grande tônica é que nós devemos começar isso de uma forma paulatina. Hoje a gente percebe que o metabolismo do paciente grave, uma situação grave, inicialmente de internação inicial na UTI com sepse, o metabolismo desse paciente não tolera grandes cargas nutricionais exógenas, principalmente porque existe uma grande produção de substratos endógenos, que se somam aos substratos exógenos. Então nós temos que ser muito cautelosos na introdução da nossa terapia nutricional, tanto no tocante quanto a calorias, tanto no tocante a proteínas. Isso deve ser pelo menos nos primeiros 3 a 4 dias, um aumento muito gradual de calorias e proteínas até nós atingirmos mais ou menos 70% a 80% da meta que nós queremos para o nosso paciente a partir apenas do 4º dia de internação da UTI. E é claro que tudo isso dependente do estado inflamatório e da gravidade do paciente. Em termos de carga calórica, está muito claro que o paciente não deve receber uma carga calórica muito grande, mesmo porque desfechos melhores estão relacionados com cargas calóricas por volta de 70%, 80% daquilo que a gente mede ou daquilo que a gente calcula. A carga proteica, na realidade, parece ser mais importante do que a carga calórica e tem uma relação mais direta uma relação mais direta com o desfecho do paciente, ou seja, quanto mais proteínas o paciente recebe, melhor o desfecho desse paciente. Porém, também no início da internação existe um limite metabólico para o paciente lidar com toda essa carga proteica, e também o aumento da carga proteica deve ser uma coisa gradual que se instala ao longo dos primeiros 3, 4 dias para depois atingir uma meta proteica a partir do 4º dia de internação da UTI. Em relação à carga proteica, existem algumas diferenças entre o guideline do ASPEN 2016, que sugere de 1,2 a 2 gramas por quilo por dia, preferentemente 1,5, e o guideline do ESPEN, que sugere mais conservadoramente 1,3 gramas por quilo por dia, no máximo mais do que 1,3 gramas por quilo por dia, no máximo 1,5 grama por quilo por dia. E isso é verdade, inclusive, para pacientes obesos, em que o ESPEN 2018 é muito mais conservador no tocante à carga proteica do que o ASPEN, que exige cargas proteicas muitas vezes inatingíveis nos pacientes obesos críticos. Um problema que se colocou muito interessantemente é que muitas vezes, quando nós usamos principalmente nutrição enteral e mesmo nutrição parenteral pronta para uso, nós temos uma relação caloria e proteína já fixa. E muitas vezes, no afã de se atingir a meta proteica, nós acabamos ultrapassando a meta calórica que o paciente deveria receber, ou a carga calórica ideal que o paciente deveria receber. Então, uma das sugestões é que a gente calcule, na realidade, as necessidades nutricionais do paciente, começando pela carga proteica, e ajuste uma fórmula enteral que chegue a essa carga proteica usando suplementos externos ou não, mas que não ultrapasse a carga calórica do paciente, porque muitas vezes, na preocupação de se atingir a carga proteica, a gente ultrapassa a carga calórica, hiperalimenta esse paciente e pode causar talvez mais dano num primeiro momento de internação dentro da terapia intensiva. Foi falado nessa mesa coisas muito interessantes no sentido de se abordar do ponto de vista diagnóstico do paciente em relação à massa muscular, com aparelhos, por exemplo, como ultrassonografia à beira do leito hoje, que fornecem informações muito importantes em relação ao músculo, não só em relação, na realidade, à massa muscular, mas em relação à quantidade de glicogênio que possui esse músculo, que está intimamente relacionado à função muscular. E com isso, nós conseguimos melhorar bastante a identificação de um paciente sarcopênico, a identificação de um paciente que está perdendo muita massa muscular e que talvez nossa interferência através de proteínas e através de exercício físico possa minimizar essa perda muscular ao longo do tempo. E fechando tudo isso, na realidade, é olhar tudo isso no sentido de tornar a nossa intervenção médica, a nossa intervenção de saúde para o paciente mais barata, ou seja, não gastar dinheiro naquilo que não seja absolutamente necessário e focalizar os nossos gastos naquelas estratégias que vão realmente redundar em melhor mortalidade, menor permanência hospitalar, menor morbidade, enfim, e uma devolução do paciente à sociedade em condições melhores e com um preço mais barato. Obrigado.